Olá, tudo bem? Gostaria de falar com você sobre este assunto que considero ser um dos mais importantes para a vida e para a carreira de uma pessoa, os princípios da excelência. Vamos caminhar por um texto, o texto do profeta Daniel, e como ele foi excelente naquilo que ele fazia, ainda que ele estava numa situação de cativeiro, ele foi levado como todo o povo de Israel foi levado como escravo para a Babilônia, e lá eles poderiam, por exemplo, se revoltar, não realizar nada, ser pessoas que dessem muito trabalho e criassem bastante problemas, mas não foi isso que aconteceu. Eles eram excelentes no que faziam, reconheceram a situação na qual estavam vivendo e procuraram extrair o melhor para que pudessem viver suas vidas da melhor forma possível. Então, os princípios da excelência. O texto está aí, Daniel, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. Você pode ler um outro momento em sua Bíblia ou em algum texto que você tenha. Você certamente já ouviu falar dessa história, né? Eles foram enviados para lá e aí o imperador Dario resolveu criar melhorar a sua administração ali na sua época e estabelecer o que o texto chama de sátrapas, que são prefeitos, né? Para que administrassem todo o seu reino. Ele estabeleceu 120 e ali então eles deveriam prestar contas do rei para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel ele se destacou entre os demais, né, presidentes e prefeitos, porque nele havia um espírito excelente. Essa é uma expressão fantástica. E o rei já, o imperador, o rei, o governador, o Dario já pensava em colocá-lo sobre todo o reino, né? Então os outros começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel, ou seja, ele era íntegro, né? E não se achava nele nenhum erro nem culpa, naquilo que ele fazia na administração do seu trabalho. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar este Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Veja que interessante, eles estão procurando um motivo, um pretexto para paralisar, para destruir, para abater a carreira de Daniel, o seu sucesso. Mas ele é fiel. Ele tanto é fiel a Deus, aos seus princípios espirituais, como ele também é fiel, ele é íntegro naquilo que ele realiza. Então, eles não podiam encontrar. Então, eles estão ali o tempo inteiro maquinando para conseguir tirar dele algo que pudesse incriminá-lo. Então, eles se voltam agora para a religião de Daniel. Vocês devem ter passado por isso alguma vez na vida ou já viram algo semelhante. As pessoas não conseguem encontrar nada contra o trabalho da outra pessoa e aí querem agora usar a crença que a pessoa tem contra ela. E isso por todo o tempo, por toda a história, isso já ocorreu. O que precisamos saber quando falamos de ter excelência? Em primeiro lugar, ser excelente traz consequências. Você viu isso na vida do Daniel, nesse primeiro ponto aqui. Você que conhece a história de Daniel, certamente sabe onde ele foi parar, na cova dos leões, né? Foi libertado sobrenaturalmente, porque ele não tinha culpa nenhuma nisso, ainda que não fosse libertado sobrenaturalmente, ele não tinha culpa, né? E Deus então resolve tirá-lo dessa circunstância para mostrar aos outros que de fato ele era íntegro, né? Então, ser excelente traz consequências nas nossas vidas. Se trouxermos para os nossos dias, você pode usar qualquer exemplo
Quando você é excelente no que você faz, sempre tem algum tipo de consequência. E as consequências que estamos falando aqui normalmente são negativas, né? Sempre tem aqueles que não gostam do seu sucesso. Não estamos aqui também para ficar criando uma caça às bruxas, né? Uma caça aos seus inimigos, para você, no seu local de trabalho, na sua vida, no ambiente onde você está, você ficar procurando quem está contra você. Não, não é isso. Mas você precisa ser uma pessoa consciente, coerente, sabendo que coisas assim podem acontecer. Número 2, a excelência não é ofuscada pela condição social. Uma das coisas que eu acredito nisso. Ele era um escravo. Daniel estava num posicionamento, ele não era um homem livre, ele era um escravo, ele era um espólio de guerra, ele era um espólio de conquista de uma nação. E ele, como eu disse no início, poderia, ao invés de ser excelente no que fazia, ser alguém que criasse muitos problemas. Mas, ao contrário, ele não ofusca a sua excelência pela condição social. Não é porque você é pobre, não é porque você não é porque você não tem faculdades, você não tem cursos, você não é especialista, ou porque você não é rico, só porque você é pobre você não deve ser excelente. Não existe isso. A condição social não deve ofuscar a excelência de uma pessoa. Número 3, a excelência atrai atenções. O que aconteceu no caso de Daniel foi notado pela maior autoridade, pelo próprio Dario, pelo próprio imperador, pelo próprio rei. Isso acontece em todos os lugares, até os nossos dias, até esse exato momento aqui. A excelência, ela realmente atrai atenções. Número 4, a excelência gera oportunidades e abre portas. Quer dizer, ele era excelente, o Daniel ele já era excelente antes de assumir a posição. E por ser excelente, ele foi colocado numa posição superior. E o próprio imperador já estava pensando em colocá-lo acima, porque a excelência faz isso mesmo, tá? Gente, ela abre portas mesmo, ela cria oportunidades. E é assim, você não perde nada por ser excelente. Uma pessoa excelente, número 5, produz certo incômodo. É óbvio que quando você entra no processo de se tornar uma pessoa excelente, claro, você vai estar produzindo algum incômodo em alguma pessoa. Número 6, os medíocres não suportam a excelência. Os medíocres não suportam a excelência e isso é um fato. Pessoas medíocres, pessoas medianas, não conseguem suportar alguém excelente. Não é porque elas são más, é porque elas não são excelentes. Elas não foram treinadas, elas não aprenderam, elas não se esforçam para serem melhores. Infelizmente é isso, não é? E número 7, a excelência é fruto de caráter. Por que que Daniel era excelente? Porque ele era uma pessoa. Por que Daniel era excelente? Porque ele era uma pessoa fiel, ele era uma pessoa de integridade, era uma pessoa de caráter. Ele não se tornou excelente simplesmente porque aprendeu a ser excelente, porque ele fez um curso de excelência. Não. Ele era excelente porque ele por dentro era excelente. Então, a excelência é o fruto do caráter. Quanto mais íntegro, mais fiel, mais comprometido, mais coerente você é, mais dedicado, focado e todos os outros adjetivos e atividades que você pode colocar aí. Quanto mais centrado, focado, íntegro e fiel você é como pessoa, é claro que isso desemboca, isso se traduz na própria vida, naquilo que você faz como alguém excelente. Enfim, era isso. Eu quero apresentar a você, se você não conhece, o meu livro, A Autotransformação. Este livro é um processo de mindset, de mudança de hábito, de transformação. Não é autoajuda, pelo fato de ter a palavra auto aqui.
E também não significa que você tem o poder em si mesmo de se transformar. Não estamos falando aqui de uma pessoa que tem a capacidade de transformar-se a si mesmo. A ideia não é essa. Quando você assume, você percebe, são 116 páginas que esse livro tem. Quando você percebe o processo da autotransformação, você vai perceber que ela vem de fora. Você absorve aquilo que Deus em Cristo providenciou para você e você vai aplicando novos hábitos em sua vida e você vai vendo essa transformação e ela vai produzir resultados benéficos e permanentes na sua vida. Enfim, é isso que o livro se propõe, a mudar hábitos pelos princípios revelados na palavra de Deus. Eu tenho anunciado ele, eu tenho dado o número do meu WhatsApp justamente para que a pessoa evite a terceirização, né? E para que, embora tenha um pouco mais de trabalho, porque você tem que enviar um WhatsApp, tem que conversar pessoalmente comigo, é pessoalmente comigo. Então, você está evitando uma série de taxas pelo meio do caminho, uma série de valores acrescentados no meio do caminho e diretamente você está falando comigo. Adquira esse livro, você tanto me ajuda a desenvolver mais. Eu tenho outros livros a serem lançados que já estão prontos, mas precisam de serem colocados em gráfica para serem comercializados e apresentados às pessoas. Então, eu estou trabalhando para que os meus livros eles realmente tornem fácil acesso às pessoas, um preço acessível, um preço que não seja exorbitante e que as pessoas possam adquirir, ler e conversar comigo sobre eles. Olha, gostei disso, você poderia melhorar tal coisa aqui, olha, fale mais sobre esse assunto, etc e tal. Eu estou aberto também a esse tipo de sugestão, tá bom? Deus abençoe sua vida e até mais.